Por muito tempo na minha vida eu me senti estagnada. Ai, de que forma estagnada? Estagnada, sim, em tudo. Eu era uma pessoa que eu amava a rotina, eu amava. Não era que eu amava a rotina, eu amava essa falsa ideia de controle que a rotina me dava. Então, como eu não gostava de mudar situações, eu gostava sempre de tudo muito ali esquematizado, era um jeito de eu entender que eu estava no controle de situações que, obviamente, não são possíveis de ter controle. Exemplo, eu ia sempre nos mesmos médicos. Você fala, nossa, você é uma pessoa mais da antiga? Não. Ah, você só confiava neles? Não. Eu não queria ir a outras clínicas, eu não queria falar com outras recepcionistas. Eu tinha um problema gigantesco de, de ir em lugares diferentes, de falar com pessoas diferentes, de visitar lugares diferentes. Aí, quando a vida me dava situações onde eu precisava dirigir para locais distantes, sozinha, que eu nunca tinha ido, era um problemão. Eu lembro de uma determinada situação de trabalho que eu precisei ir a uma cidade que eu nunca tinha ido dirigindo. E eu precisava levar papéis e tal, para uma convocação. E eu decidi, eu firmei, eu vou. Mas assim, eu fui com a garganta seca, sei lá, o caminho era, sei lá, 1h20 dirigindo. Eu fui com garganta seca essa 1h20. Eu cheguei no local assim, plena, porque assim, não errei nada. Mas ali foi até um divisor de águas para mim de entender o meu potencial. Porque era uma coisa que me freava demais. E quando destravou, eu falei, cara, eu consigo fazer o que eu quiser. Ainda era tipo muito. Esse conceito ainda era muito pouco trabalhado dentro de mim. Mas isso me deu um fôlego, um ânimo novo de entender que, tipo, eu poderia ser mais do que tudo aquilo que eu estava vivendo. Então, qualquer mudança naquela época para mim, eu precisava trabalhar muito a minha mente para conseguir. E disso daí, gente, eu tô falando, vamos lá, uns 3 anos e meio atrás, acho que uns 4 anos no máximo atrás, tá? Eu precisava trabalhar muito pesado a minha mente. Eu precisava fazer um esforço muito grande, mental, físico, porque, tipo, suava muito a minha mão. E, assim, era um negócio que, tipo, era físico, era emocional, tananana. E, assim, quando eu comecei a enfrentar tudo isso, passar por tudo isso, e conseguir, né, me forçar a fazer novas coisas, novas experiências, eu comecei a abrir a mente de uma forma que, tipo, olha, eu realmente consigo fazer tal coisa. E que também era uma crença que vinha de outras pessoas que me falavam que, olha, você não consegue. Fica só nesse aqui que é o que dá pra você. E quando eu entendi que eu podia mais, que eu era mais e que eu podia expandir tudo isso, as coisas foram vindo aos poucos, mas elas foram vindo. Uma ida ao shopping sozinha, uma... Hoje em dia, tipo, mudou muito. Hoje em dia eu consigo fazer uma viagem tranquilamente plena e sozinha, indo e voltando, dirigindo sem problema nenhum, 3 horas de viagem, dirigindo, não tenho problema com isso. Vou a lugares sozinha, que também era uma concepção muito antiga de não poder, e hoje eu vou no cinema sozinha, eu saio sozinha, não tenho problema nenhum, mas tudo isso, eu lembro muito dessa primeira situação, dessa primeira vez que eu tive que ir sozinha, nesse lugar específico, que era também uma coisa de trabalho, mas que eu precisava ir. Então, tipo, dessa primeira vez pra hoje, né, se passaram 4 anos. Mas desses 4 anos, olha esse leque e olha a diferença. Eu olho pra trás e falo, meu, eu devo muito àquela garota que com todo aquele desespero conseguiu ir a primeira vez. Que talvez se eu tivesse me bloqueado naquela vez, hoje eu não sei em que momento eu estaria, mas foi devido àquela primeira busca, aquela primeira de fato, né, tipo, situação que foi na verdade a mais difícil, que daí depois tudo foi muito fluido. Foi degrau por degrau, mas a mudança foi gigantesca.
é enorme de pensar e de falar agora. Mas eu devo tudo a essa primeira situação, a essa primeira eu lá do passado que teve condições plenas de falar, eu vou fazer. Com medo, com tudo, mas ela fez. E eu tô aqui hoje para falar que dar o primeiro passo é sim o mais difícil, e tudo bem. Ele assusta, mas dá. Vai, dê o seu primeiro passo. E depois a gente vai ver tudo depois. Mas vai primeiro, com medo mesmo. Dê o primeiro passo.